Oi gente, tudo bom? Aqui é a professora Jamílis e nós iremos falar um pouco sobre a mitologia grega. Vamos iniciar falando sobre os deuses gregos, né? A mitologia grega tem vários deuses, sendo assim uma mitologia politeísta, que acreditam em diversos seres, sendo eles divinos ou não. E aí nós vamos, no decorrer do vídeo, encontrar algumas outras divindades, alguns outros seres que também fazem parte da mitologia grega. Alguns deuses que são mais conhecidos da mitologia grega é Afrodite, que é considerada a deusa da beleza e do amor, Ares, que é o deus da guerra, e Atena, que é a deusa da sabedoria. Afrodite era filha de Zeus, o deus de todos os deuses, e Dione, deusa das ninfas. Ela nasceu na ilha de Creta com a beleza estonteante, então ela era uma mulher muito bela, sendo muito vaidosa, sedutora, charmosa e vingativa. Reza a lenda, conta-se uma história, que ela nasceu adulta no mar e por isso o nome Afrodite significa nascida de espuma. Bem curioso isso, né? Ares, ele é o deus da guerra, filho de Zeus e Hera, e é um dos filhos dos deuses de Olimpo. Amante de Afrodite, a deusa do amor, Ares odiava os pais, sendo considerado perigoso pelo comportamento insaciável no campo da batalha. Então, ele era considerado perigoso porque ele é simplesmente nada mais nada menos do que o deus da guerra. E está associado à agressão física e selvageria. Então, tudo que se relaciona à guerra e a conflitos está relacionado a Ares. Atenas é a deusa grega Atena, conhecida como Minerva pelos povos romanos. Ela é a divindade da sabedoria, inteligência e senso de justiça e das artes. Filha de Zeus, um dos principais deuses da mitologia grega, era a protetora dos heróis, arquitetos, tecelões, poetas e filósofos. Atena ela é considerada uma das deusas mais importantes, tanto que uma cidade grega vai receber esse nome. E ela faz parte desse panteão, desse número grande de deuses que aparece na mitologia grega. Dentro da mitologia grega, além dos deuses, há também seres mitológicos, como minotauros, quimeras, ninfas, sereias. Nesse vídeo nós iremos falar de alguns. Não dá pra gente falar de todos, porque é uma diversidade muito grande. A mitologia grega é uma mitologia muito extensa, muito grande. O nosso objetivo aqui é falar um pouco de cada um desses de maneira mais abrangente, mas não tão explorar tanto, já que não daria tanto tempo. Minotauro, ou touro de Minos, é uma criatura mitológica grega com corpo de homem e cabeça e cauda de touro, que habita no labirinto do rei da Creta. E ele aparece em alguns vídeos, alguns filmes, né? Reza a lenda, conta a história que esse labirinto foi construído por Dédalo, arquiteto grego, com o intuito de proteger a população dessa feroz criatura. Quimera, aqui está a imagem dela, é uma figura mística caracterizada por uma aparência híbrida de dois ou mais animais e a capacidade de lançar fogo pelas narinas, sendo portanto uma fera ou uma besta mitológica. Então, Quimera, que está representada, tem a junção de dois animais, como se fosse um leão, um animal bem selvagem, e o outro, que na imagem não dá muito para ver, mas parece ter uns chifres e algumas coisas assim. As ninfas eram protetores das regiões onde habitavam, como lagos, florestas, campos e montanhas, companheiras de diversos deuses e geralmente estavam associadas ao relacionamento que tiveram com eles. Então elas sempre se associavam, elas estavam relacionadas ao relacionamento que teve com alguma divindade. Dentro da construção dos deuses, da estrutura, existem os deuses e também os semideuses, além de toda essa cadeia, de toda essa estrutura da mitologia grega. Vou esperar passar.
Dentro da mitologia grega existe essa estrutura de divisão dos deuses. Existem os deuses que são superiores e existem também os semideuses, além de todos esses que eu já falei para vocês aqui, que é uma outra cadeia de seres mitológicos, que são as ninfas, quimeras e outros mais. O termo semideus se refere a uma divindade menor. E que divindade menor é essa? É um mortal, prole, ou seja, filho de uma divindade, de um ser humano, ou uma figura que adquiriu o status divino após sua morte. Eles são Teseu, Odisseu e Heracles. Esses três são exemplos de semideuses dentro da mitologia grega. Teseu é um herói grego ateniense, era filho de Egeu e Etra, e seu nome significa o homem forte por excelência. É o maior herói de Atenas e um dos maiores heróis gregos. Odisseu, ou Ulisses, foi na mitologia grega e na mitologia romana um personagem de Ilíada e Odisseia, de Homero. Homero é um filósofo que escreveu esse livro, Ilíada e Odisseia, que vai narrar a história desses dois, da história de Ulisses. É a personagem principal desta última obra e uma figura à parte na narrativa da Guerra de Troia, que alguns de vocês podem até conhecer. E antes de falar de Heracles, eu gostaria de destacar com vocês uma questão bem interessante, que é o fato da mitologia grega, em alguns momentos, se confundir com a mitologia romana. E aí, como é que acontece essa confusão? É a mesma mitologia? Não, não é a mesma mitologia. Mas o que acontece é que a mitologia romana, ela tem algumas divindades que aparecem na mitologia grega, contudo, aparece com outro nome. Um exemplo disso é se você pegar dentro da ciência e observar os planetas. Os planetas, eles têm nomes de deuses romanos. E aí, esses deuses romanos, quando você olha para a mitologia grega, eles estarão presentes. Heracles, o nome dele em latim dado pelos romanos ao herói da mitologia grega, filho de Zeus e da mortal Alcmena. Dentro da mitologia grega também tem os titãs e as titanides. Os titãs são masculinos e titanides femininos. Eles estão entre as entidades que enfrentaram Zeus e os demais deuses do Olimpo na ascensão ao poder. Outros oponentes foram os gigantes Tifão e Órion. Mineumose é uma titanise que personifica a memória. Réia, rainha dos titãs, com Cronos. E Temis é a titanide das leis e costumes. Outra questão que é bem interessante dentro da mitologia grega é a relação do homem com essas divindades. Como aqui a gente pode ver, esses titãs e titanides, que eram considerados, e com alguns semideuses no Olimpo, tentaram tomar o poder dos deuses dentro do Olimpo. Ou seja, houve uma guerra, um conflito entre deuses e semideuses. E vale lembrar que os semideuses eram homens, filhos de um deus com um humano. Então aí você vai perceber que a compreensão de divindade para a mitologia grega é bem diferente da compreensão que nós temos aqui dentro da mitologia cristã ocidental, judaico-cristã. Mineumose era uma palavra, uma titanide que personificava a memória na mitologia grega. Essa palavra significa memória ou relacionada à memória e está relacionada à lembrança. Então, esse nome dessa titanide está relacionada à lembrança, à memória daquilo que a gente tem, né? Foi aí da palavra que surgiu essa palavra. Réia, na mitologia grega, era a titanide filha de Urano e de Gaia. Que se a gente for voltar um pouquinho para o início do vídeo, vai lembrar que Urano e Gaia foram os primeiros, né? Um dos primeiros a surgir na mitologia. Por ser mãe dos deuses do Olimpo, é conhecida como mãe dos deuses. De todos os deuses do Olimpo, por ela ser mãe de todos os deuses do Olimpo, ela é conhecida como a mãe dos deuses.
deusa relacionada à fertilidade. Outra coisa interessante é que dentro das mitologias das culturas, a mãe terra, Gaia, ou qualquer ser mitológico que se relacione com a terra é também ligada à fertilidade. Temis, na mitologia grega, era uma filha de Urano e Gaia e era a deusa guardiã dos juramentos dos homens e da lei, sendo costumeiramente invocada no julgamento perante os magistrados. Então ela faz parte, ela representa a parte da justiça quando a gente pensa em questões simbólicas. É isso, muito obrigada, até a próxima.